Imagina descobrir que um hormônio que você provavelmente associa apenas à amamentação pode ser o responsável por problemas que vão muito além disso. Problemas que afetam a sua vida íntima, seu relacionamento, sua autoestima e até mesmo a sua capacidade de ter filhos. Estou falando da prolactina, e quando ela está em excesso no nosso organismo, pode causar uma condição chamada hiperprolactinemia. E aqui vai um dado que você pode se surpreender. Estudos mostram que a hiperprolactinemia é responsável por problemas de libido e disfunção sexual em até 5% das pessoas que procuram ajuda médica para essas questões. Mas o que mais me chama atenção como médica é que, apesar de ser uma das alterações hormonais mais frequentes na prática clínica, muitas pessoas ainda não sabem que existe essa conexão entre a prolactina elevada e os problemas sexuais. E isso é preocupante, porque estamos falando de uma condição que tem tratamento, que pode ser controlada e que, quando bem manejada, pode desenvolver qualidade de vida e bem-estar sexual para quem sofre com ela. Recentemente, atendi uma paciente de 32 anos que chegou ao meu consultório relatando que havia perdido completamente o interesse sexual. Ela me disse: doutora, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Amo meu marido, nosso relacionamento está bem, mas simplesmente não sinto mais vontade. É como se essa parte de mim tivesse desaparecido. Além disso, ela também estava com irregularidades menstruais e havia notado uma secreção nos seios, mesmo sem estar grávida ou amamentando. Quando solicitei os exames, descobrimos que a sua prolactina estava 3 vezes acima do valor normal. E sabe o que mais me impressionou? Após apenas 3 meses de tratamento adequado, ela voltou ao meu consultório com um sorriso no rosto, me contando como sua vida íntima havia se transformado. Essa história não é única, ela se repete todos os dias em consultórios médicos ao redor do mundo. E hoje eu quero compartilhar com vocês tudo o que precisam saber sobre esse tema tão importante e ainda pouco discutido. Olá, eu sou a doutora Franciele Minotto, médica ginecologista, obstetra sexóloga e mestre em ciências médicas. Hoje vamos conversar sobre um assunto que impacta a vida de milhões de pessoas sem que elas sequer suspeitem: a relação entre prolactina, hiperprolactinemia e sexualidade. Esse é um tema muito importante para mim porque eu percebo que a falta de informação sobre essa condição pode prolongar o sofrimento de pessoas que poderiam estar vivendo uma vida sexual plena e satisfatória. Vamos começar com alguns números que considero fundamentais para entendermos a dimensão desse problema. Segundo estudos populacionais, a hiperprolactinemia afeta cerca de 0,1% da população geral, o que pode parecer pouco, mas quando traduzimos isso para números absolutos, estamos falando de milhares de pessoas apenas no Brasil. E aqui está um dado ainda mais relevante: a incidência dessa condição é 5 vezes maior nas mulheres do que nos homens, especialmente na faixa etária reprodutiva, entre 20 e 50 anos. Isso significa que muitas de vocês, mulheres que estão me assistindo agora, podem estar vivenciando sintomas relacionados à hiperprolactinemia sem saber. Mas por que esse tema é tão importante? Porque a hiperprolactinemia não é apenas uma alteração laboratorial.
ela tem impactos profundos e multifacetados na vida das pessoas. Estamos falando de uma condição que pode afetar a fertilidade, alterar o ciclo menstrual, causar galactorreia, que é a produção de leite fora do período da amamentação, e principalmente impactar significativamente a função sexual. Estudos mostram que até 88% das mulheres com hiperprolactinemia apresentam algum grau de disfunção sexual, comparado com apenas 25% das mulheres sem essa condição. Nos homens, os números são igualmente alarmantes, com praticamente 100% dos casos apresentando diminuição da libido e até 80% desenvolvendo disfunção erétil. Mas aqui está a boa notícia: a hiperprolactinemia é uma condição tratável. Com o diagnóstico correto e o tratamento adequado, a grande maioria das pessoas pode recuperar sua função sexual e sua qualidade de vida. Neste vídeo, vou explicar para vocês de forma clara e acessível o que é a prolactina e qual a sua função no organismo. Vamos entender o que acontece quando ela está elevada, quais são as causas mais comuns da hiperprolactinemia, como ela afeta a nossa sexualidade e, principalmente, como podemos diagnosticar e tratar essa condição. Também vamos falar sobre algo muito importante: os medicamentos que podem causar elevação da prolactina. Isso é crucial porque muitas vezes a hiperprolactinemia é um efeito colateral de medicamentos que a pessoa está tomando para outras condições. E nem o paciente, nem o médico fazem essa conexão. E para aqueles que já foram diagnosticados com hiperprolactinemia, vamos discutir as opções de tratamento disponíveis, suas eficácias, efeitos colaterais e o que esperar em termos de recuperação da função sexual. Meu objetivo nesse vídeo é que vocês saiam dele com um conhecimento suficiente para reconhecer os sinais e sintomas da hiperprolactinemia, entender quando procurar ajuda médica e, principalmente, saber que existe solução para essa condição. Porque acredito fielmente que informação é poder. E quando se trata de saúde sexual, esse poder pode literalmente transformar vidas e relacionamentos. Então, se vocês estão prontos para essa jornada de conhecimento, vamos começar entendendo o que é exatamente a prolactina e por que ela é tão importante para nosso corpo. Para entendermos a hiperprolactinemia e seus efeitos na sexualidade, primeiro precisamos conhecer bem a prolactina. E vou começar desmistificando uma ideia muito comum. A prolactina não é apenas o hormônio da amamentação. Embora essa seja a sua função mais conhecida, ela desempenha papéis muito mais amplos e complexos em nosso organismo. A prolactina é um hormônio produzido por células especializadas chamadas lactotrofos, que estão localizadas na hipófise anterior. A hipófise é uma pequena glândula situada na base do nosso cérebro. Para vocês terem uma ideia da importância da hipófise, ela é frequentemente chamada de glândula mestra, porque controla a produção de vários outros hormônios essenciais para o nosso funcionamento. Agora, há outra coisa fascinante sobre a prolactina. Ao contrário da maioria dos outros hormônios hipofisários, que são estimulados para serem liberados, a prolactina está sob controle
inibitório constante. Isso significa que a nossa hipófise está sempre querendo produzir prolactina, mas é constantemente freada por um neurotransmissor chamado dopamina. Sim, aquela famosa dopamina. Imaginem a dopamina como um freio de mão que está sempre acionado. Quando esse freio é solto, seja por causas naturais, como a gravidez, ou por problemas como tumores ou medicamentos, a prolactina dispara. E aí que começam os problemas que vamos discutir na hiperprolactinemia. Agora, vamos falar sobre as funções normais da prolactina, porque entender isso é fundamental para compreendermos por que sua elevação causa tantos sintomas. A função mais conhecida da prolactina é, sim, estimular a produção de leite materno. Durante a gravidez, os níveis de prolactina aumentam gradualmente, preparando as glândulas mamárias para a futura amamentação. Após o parto, a prolactina mantém a produção de leite e cada vez que o bebê mama, há um pico de liberação desse hormônio, garantindo que a produção continue. Mas a prolactina faz muito mais do que isso. Ela tem receptores espalhados por todo o nosso corpo, no cérebro, nos órgãos reprodutivos, no sistema imunológico e até mesmo na pele. Isso nos dá uma pista de por que sua elevação pode causar sintomas tão variados. No sistema reprodutivo, a prolactina tem um papel regulatório importante. Em níveis normais, ela ajuda a modular a função dos ovários nas mulheres e dos testículos nos homens. Ela participa da regulação do ciclo menstrual e influencia a produção de hormônios sexuais. Outro ponto importante é que a prolactina e os hormônios sexuais trabalham em um delicado equilíbrio. Quando a prolactina está elevada, ela interfere diretamente na produção e ação dos hormônios sexuais, causando o que chamamos de hipogonadismo hipogonadotrófico. Em termos simples, isso significa que as gônadas, que são os ovários nas mulheres e os testículos nos homens, passam a funcionar menos, produzindo menos hormônios sexuais. E aqui entra a conexão com a sexualidade. Os hormônios sexuais, estrogênio e progesterona nas mulheres, testosterona nos homens, são fundamentais para o desejo sexual, a excitação, a lubrificação vaginal, a ereção e praticamente todos os aspectos da função sexual. Quando a prolactina elevada suprime esses hormônios, toda a cascata da resposta sexual fica comprometida. Mas a prolactina não afeta a sexualidade apenas através dos hormônios sexuais. Ela também tem efeitos diretos no sistema nervoso central, especificamente nas áreas do cérebro responsáveis pelo desejo sexual e pela excitação. Estudos mostram que a prolactina elevada altera o equilíbrio entre dopamina e serotonina no cérebro, dois neurotransmissores importantíssimos para a função sexual. A dopamina é conhecida como neurotransmissor do prazer e da motivação.
Ela é essencial para o desejo sexual e para a sensação de recompensa que sentimos durante a atividade sexual. Já a serotonina, embora importante para o humor, pode inibir a função sexual quando está em excesso. Na hiperprolactinemia, temos uma diminuição da atividade dopaminérgica e um aumento da atividade serotoninérgica. É como se o acelerador da sexualidade, que é a dopamina, fosse pressionado menos, enquanto o freio, que é a serotonina, fosse acionado com mais força. E claro que há diferenças entre homens e mulheres em relação à prolactina. E isso é importante para entendermos por que os sintomas podem se manifestar de forma diferente entre homens e mulheres. Nas mulheres, os níveis normais de prolactina são naturalmente um pouco mais altos do que nos homens, especialmente durante certas fases do ciclo menstrual. Isso acontece porque o estrogênio, que é mais abundante nas mulheres, estimula a produção de prolactina. Por isso, as mulheres têm uma maior predisposição a desenvolver hiperprolactinemia. Além disso, nas mulheres, os sintomas da hiperprolactinemia costumam aparecer mais precocemente e de forma mais evidente. Alterações menstruais, galactorreia, que é a produção de leite fora da amamentação e gravidez, diminuição da libido, são os sintomas que geralmente levam as mulheres a procurar ajuda médica mais rapidamente. Nos homens, por outro lado, os sintomas podem ser mais sutis no início. A diminuição da libido pode ser atribuída ao estresse, à idade ou a outros fatores. A disfunção erétil pode demorar para se manifestar. Por isso, o diagnóstico nos homens muitas vezes é mais tardio, o que pode levar a complicações mais sérias. É importante também entendermos que a prolactina não trabalha sozinha. Ela interage com vários outros hormônios e sistemas do nosso corpo. Por exemplo, ela tem uma relação íntima com o hormônio de crescimento, com os hormônios da tireoide e com o sistema de estresse do nosso organismo. Essa inter-relação complexa desses hormônios com a prolactina explica por que pessoas com hiperprolactinemia podem apresentar sintomas que vão além da esfera sexual e reprodutiva. Podem ter alterações de humor, ganho de peso, fadiga e até mesmo problemas ósseos a longo prazo, sem falar da cefaleia, da dor de cabeça. Outro aspecto importante é a sua variação ao longo do dia em resposta a diferentes estímulos. Os níveis de prolactina são naturalmente mais altos durante o sono, especialmente na fase do sono REM, de movimento rápido dos olhos. Eles também podem se elevar temporariamente em resposta ao estresse, ao exercício intenso, a refeições ricas em proteína e até mesmo durante o orgasmo. Então, essa variabilidade natural da prolactina é importante de ser conhecida, porque explica porque, às vezes, um exame de prolactina pode dar alterada em uma situação específica, sem que isso necessariamente indique uma hiperprolactinemia patológica.
Enfim, quero que vocês entendam que a prolactina é um hormônio evolutivamente muito antigo. Ela existe em praticamente todas as espécies de vertebrados e suas funções vão muito além da reprodução. Ela está envolvida no comportamento parental, na resposta imunológica, no metabolismo e até mesmo na regulação do sono. Essa ampla gama de funções nos ajuda a entender por que a hiperprolactinemia pode ter variações de manifestação e por que é tão importante diagnosticar e tratar adequadamente. Agora que você tem essa compreensão do que é prolactina e como ela funciona quando está normal, vamos partir para o próximo tópico. O que acontece quando ela está elevada, ou seja, a hiperprolactinemia propriamente dita. A hiperprolactinemia é definida como a elevação persistente dos níveis de prolactina no sangue acima dos valores considerados normais para cada laboratório e método de dosagem. Geralmente são considerados hiperprolactinemia quando os valores estão acima de 25 nanogramas por ml, mas é importante sempre interpretar os resultados de acordo com os valores de referência do laboratório e o método que foi utilizado, assim como a unidade de medida que foi realizado o exame. O importante é que destacar é que nem toda a elevação da prolactina é patológica. Existem situações completamente normais em que a prolactina pode estar elevada, e é fundamental distinguir essas condições que são normais, naturais, das que realmente requerem tratamento. As causas fisiológicas de elevação da prolactina, que são aquelas situações normais em que a prolactina naturalmente se eleva, são a gravidez, que é sem dúvida a causa fisiológica mais importante de hiperprolactinemia, porque durante a gestação os níveis de prolactina podem aumentar até 10 vezes em relação aos valores normais, chegando a mais de 200 nanogramas por ml no final da gravidez. Isso é completamente natural e necessário para preparar as mamas para a amamentação. Durante a amamentação, os níveis permanecem elevados, especialmente nas primeiras semanas após o parto. Cada episódio de amamentação causa um pico de prolactina, mantendo a produção do leite. E é por isso que mulheres que amamentam frequentemente podem ter amenorreia, que é a ausência de menstruação. E isso pode durar por meses, o que é completamente normal e relacionado com esse aumento fisiológico da prolactina. Outras situações fisiológicas que podem elevar temporariamente a prolactina incluem o estresse físico ou emocional intenso, exercícios muito vigorosos, refeições ricas em proteína e até mesmo o próprio ato sexual. Por isso, é recomendado que o exame de prolactina seja coletado em condições específicas, pela manhã, em jejum, sem estresse e pelo menos 24 horas após a última relação sexual. A causa patológica mais comum de hiperprolactinemia são os prolactinomas, que são tumores benignos da hipófise que produzem prolactina em excesso.
Esses tumores representam cerca de 40% de todos os adenomas hipofisários e são responsáveis por aproximadamente 56% dos casos de hiperprolactinemia, segundo estudos brasileiros. Os prolactinomas são classificados pelo tamanho. Microprolactinomas, quando tem menos de 10 milímetros de diâmetro, e macroprolactinomas, quando tem 10 milímetros ou mais. Essa distinção é importante porque influencia tanto os sintomas quanto o tratamento. Existe uma diferença interessante entre homens e mulheres em relação aos prolactinomas. Nas mulheres, a proporção entre macro e microprolactinomas é de aproximadamente 1 macro para 8 micro, ou seja, a maioria são microadenomas. Isso acontece porque as mulheres tendem a procurar ajuda médica mais precocemente devido aos sintomas menstruais e reprodutivos. Já nos homens, 80% dos prolactinomas são macroadenomas. Isso ocorre porque os sintomas nos homens são mais sutis no início, levando a um diagnóstico mais tardio, quando o tumor já cresceu mais. Além dos prolactinomas, outras lesões da região hipofisária podem causar hiperprolactinemia. Os adenomas não funcionantes, que são tumores que não produzem hormônios, podem comprimir a haste hipofisária e interromper o transporte da dopamina do hipotálamo para a hipófise. Sem a dopamina para frear, a prolactina se eleva. Essa é a chamada hiperprolactinemia por desconexão ou compressão de haste. A causa mais importante e frequentemente negligenciada de hiperprolactinemia é o uso de alguns medicamentos. Essa é uma categoria que merece atenção especial porque muitas vezes é reversível e porque muitos pacientes e até mesmo médicos não fazem essa conexão. Os medicamentos que mais causam hiperprolactinemia são os antipsicóticos. Isso inclui tanto os antipsicóticos típicos, como o haloperidol e a clorpromazina, quanto alguns atípicos, como a risperidona, a amisulprida e ziprasidona. Esses medicamentos bloqueiam os receptores de dopamina, removendo o freio natural sobre a produção de prolactina. É importante saber que alguns antipsicóticos, como a risperidona e a metoclopramida, sim, o Plasil, podem causar elevações muito significativas da prolactina, chegando a níveis superiores a 200 nanogramas por ml, que normalmente associaríamos a tumores. Outros medicamentos que podem elevar a prolactina incluem alguns antidepressivos, especialmente os tricíclicos, como amitriptilina e clomipramina. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina e sertralina, também podem causar elevação, embora seja menos comum. Medicamentos para problemas gastrointestinais, como a metoclopramida, que é o Plasil conhecido, e a domperidona, são causas frequentes de hiperprolactinemia. Esses medicamentos são amplamente utilizados para náuseas e problemas digestivos
E muitas vezes nem o paciente nem o médico fazem a conexão com os sintomas sexuais que podem surgir. Alguns antihipertensivos, como o verapamil, a reserpina e metildopa, também podem elevar a prolactina. Até mesmo alguns medicamentos para a úlcera, como a cimetidina e a ranitidina, podem ter esse efeito, embora também seja menos comum. Uma categoria que merece menção especial são os contraceptivos orais. Embora não causem hiperprolactinemia significativa na maioria das mulheres, em algumas pessoas mais sensíveis podem levar a elevações discretas da prolactina. Agora, vamos falar sobre outras causas médicas de hiperprolactinemia. O hipotireoidismo primário é uma causa importante e deve sempre ser investigada. Quando a tireoide não funciona adequadamente, há um aumento do TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, que além de estimular a produção do hormônio da tireoide, também estimula a produção de prolactina. A insuficiência renal crônica pode causar hiperprolactinemia devido à diminuição da eliminação da prolactina pelos rins. A cirrose hepática também pode estar associada a níveis elevados de prolactina. Algumas condições neurológicas podem causar hiperprolactinemia, incluindo traumatismo craniano, irradiação da região hipofisária e até mesmo epilepsia do lobo temporal. Uma situação interessante é a estimulação da parede torácica. Traumas, cirurgias, queimaduras ou até mesmo piercings na região do tórax podem estimular reflexos neurais que levam à liberação de prolactina. Isso acontece porque existe um reflexo neural entre a estimulação dos mamilos e a liberação de prolactina, o mesmo reflexo que funciona durante a amamentação. Agora, quero falar sobre algo que considero muito importante: a macroprolactinemia. Essa é uma condição em que a prolactina está elevada no sangue, mas, na verdade, não está causando sintomas porque não é biologicamente ativa. A macroprolactinemia ocorre quando a prolactina se liga a anticorpos no sangue, formando complexos grandes que são detectados pelos exames laboratoriais, mas que não conseguem exercer sua função biológica nos tecidos. Estudos mostram que entre 10 a 46% dos casos de hiperprolactinemia podem ser, na verdade, macroprolactinemia. Isso é importante porque pessoas com macroprolactinemia geralmente não têm sintomas e não precisam de tratamento. Por isso, em casos de hiperprolactinemia sem sintomas claros, é recomendado investigar a presença de macroprolactina através de um teste específico. Existe também a categoria da hiperprolactinemia idiopática, que é um diagnóstico de exclusão, quando não conseguimos identificar uma causa específica para a elevação da prolactina. Aí classificamos como idiopática. Alguns especialistas acreditam que muitos desses casos podem ser microprolactinomas, muito pequenos para serem detectados pelos exames de imagem atuais. Agora, vamos falar sobre a prevalência de hiperprolactinemia.
porque esses números nos ajudam a entender a dimensão do problema. Estudos populacionais mostram que a hiperprolactinemia afeta aproximadamente 0,1% da população geral, o que pode parecer pouco, mas quando consideramos que estamos falando de uma condição que pode ter impactos significativos na qualidade de vida, esses números se tornam relevantes. A distribuição por sexo é muito interessante porque a incidência é 5 vezes maior nas mulheres do que nos homens durante a vida reprodutiva. Isso se deve por vários fatores, incluindo a maior sensibilidade das mulheres aos efeitos da prolactina, a influência dos hormônios femininos na produção da prolactina e também o fato de que as mulheres tendem a procurar ajuda médica mais precocemente devido aos sintomas menstruais. Após os 65 anos, essa diferença entre os sexos desaparece e a incidência se torna aproximadamente igual entre homens e mulheres. Em relação à idade, a hiperprolactinemia é mais comum na faixa etária reprodutiva, entre 20 e 50 anos. Isso faz sentido quando pensamos que é nessa faixa etária que os efeitos sobre a função reprodutiva e sexual são mais evidentes e mais incômodos para as pessoas. Um dado que eu considero particularmente interessante é que entre as pessoas que procuram ajuda médica por problemas sexuais, a hiperprolactinemia é encontrada em 1,5 a 5% dos casos. Isso significa que, embora não seja a causa mais comum de disfunção sexual, ela é suficientemente frequente para justificar a sua investigação em casos apropriados. Agora vamos abordar uma coisa fundamental. O impacto da hiperprolactinemia vai muito além dos números. Nós estamos falando de uma condição que pode afetar profundamente a qualidade de vida, os relacionamentos, a autoestima e o bem-estar geral das pessoas. Imagine uma mulher jovem que sempre teve uma vida sexual ativa e satisfatória e de repente perde completamente o interesse sexual. Ou um homem que começa a ter dificuldades de ereção e não entende o que está acontecendo. Esses sintomas podem causar ansiedade, depressão, problemas de relacionamento e um ciclo vicioso que piora ainda mais a função sexual. Por isso é tão importante que os profissionais de saúde estejam atentos a essa possibilidade e que você, como paciente, saiba quando suspeitar e procurar ajuda. A boa notícia é que a hiperprolactinemia, na grande maioria dos casos, é uma condição tratável, com o diagnóstico correto e o tratamento adequado, a maioria das pessoas pode recuperar a sua função sexual e a sua qualidade de vida. Os sintomas da hiperprolactinemia podem ser muito variados e muitas vezes são sutis no início, e especialmente nos homens. Nas mulheres, os sintomas da hiperprolactinemia costumam ser mais evidentes e aparecer mais precocemente, o que geralmente leva a um diagnóstico mais rápido. O sintoma mais comum e frequentemente o primeiro a aparecer é a alteração menstrual. Isso pode se manifestar de várias formas. Oligomenorreia, que são ciclos menstruais mais longos que o normal, com intervalos superiores a 35 dias. Amenorreia, que é a ausência completa de menstruação por 3 ou mais ciclos consecutivos, ou ainda irregularidades menstruais diversas, como ciclos imprevisíveis. Essas alterações acontecem porque a prolactina elevada interfere diretamente no eixo hipotálamo-hipófise ovariano. Ela suprime
a liberação do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, pelo hipotálamo, o que consequentemente diminui a produção de LH e FSH pela hipófise, levando à diminuição da produção de estrogênio e progesterona pelos ovários. Outro sintoma muito característico nas mulheres é a galactorreia, que é a produção de leite ou secreção láctea pelos seios fora do período da gravidez e amamentação. Isso acontece em cerca de 30 a 80% das mulheres com hiperprolactinemia, dependendo do estudo. A galactorreia pode variar desde algumas gotas que aparecem apenas quando se pressiona o mamilo, até uma secreção mais abundante e espontânea. É importante esclarecer que nem toda secreção mamária é galactorreia. A verdadeira galactorreia é uma secreção branca, semelhante ao leite, que sai pelos ductos mamários. Secreções de outras cores ou consistências podem ter outras causas e devem ser investigadas separadamente. A diminuição da libido é outro sintoma muito comum nas mulheres com hiperprolactinemia, afetando até 88% das pacientes, segundo alguns estudos. Essa diminuição do desejo sexual pode ser gradual e sutil, sendo muitas vezes atribuída a outros fatores, como estresse, problemas de relacionamento ou fadiga. Junto com a diminuição da libido, muitas mulheres experimentam dificuldades de excitação sexual e problemas de lubrificação vaginal. Isso acontece tanto pelos efeitos diretos da prolactina no sistema nervoso central, quanto pela diminuição dos hormônios sexuais, especialmente o estrogênio. A infertilidade é outra importante manifestação da hiperprolactinemia nas mulheres. Ela pode ser primária, quando a mulher nunca conseguiu engravidar, ou secundária, quando havia fertilidade prévia que foi perdida. A infertilidade na hiperprolactinemia geralmente está associada à anovulação, que é a ausência de ovulação, causada pela supressão do eixo hormonal reprodutivo. Sintomas menos específicos, mas que também podem estar presentes, incluem fadiga, alteração do humor, irritabilidade, ganho de peso, cefaleia. Esses e muitos outros sintomas podem ser resultados tanto dos efeitos diretos da prolactina quanto da deficiência de hormônios sexuais. O sintoma mais comum nos homens é a diminuição da libido, que ocorre em praticamente 100% dos casos de hiperprolactinemia sintomática. Essa diminuição pode ser gradual e muitas vezes é atribuída a outros fatores, como idade, estresse ou problemas de relacionamento. A disfunção erétil é outro sintoma muito comum, afetando entre 47 a 80% dos homens com hiperprolactinemia. Ela pode se manifestar como dificuldade para obter e manter uma ereção adequada para a atividade sexual. É importante entender que a disfunção erétil na hiperprolactinemia tem componentes tanto centrais, neurológicos, quanto periféricos, que são vasculares e hormonais. Distúrbios da ejaculação também podem ocorrer, embora sejam menos comuns que os problemas de libido e ereção. Isso pode incluir ejaculação precoce, retardada ou até mesmo a ausência de ejaculação. A infertilidade masculina é uma consequência importante da hiperprolactinemia. Ela pode ser resultado de diminuição da produção de testosterona,
alteração na qualidade do sêmen ou problemas na função sexual que impedem a atividade sexual adequada. Um sintoma que pode aparecer nos homens, embora seja menos comum, é a ginecomastia, o aumento das mamas masculinas. Isso ocorre em cerca de 8 a 30% dos homens com hiperprolactinemia e é resultado do desequilíbrio hormonal causado pela condição. Ainda mais raro, mas possível, é a galactorreia nos homens, que ocorre em aproximadamente 5 a 33% dos casos. Quando presente, geralmente indica níveis muito elevados de prolactina. O sintoma neurológico mais comum é a cefaleia e acontece principalmente nos casos de macroadenomas que podem causar sintomas neurológicos devidos ao efeito de massa do tumor sobre as estruturas vizinhas. Essa cefaleia pode variar desde uma dor de cabeça leve e intermitente até dores mais intensas e persistentes. Essa cefaleia geralmente não responde bem aos analgésicos comuns e pode piorar com o tempo se o tumor continuar crescendo. Alterações visuais são outro sintoma importante dos macroadenomas. O mais comum é a hemianopsia bilateral, que é a perda da visão nas metades externas de ambos os campos visuais. Isso acontece quando o tumor comprime o quiasma óptico, que é o local onde os nervos ópticos se cruzam. Outros sintomas neurológicos podem incluir a diplopia, que é a visão dupla, a ptose palpebral, que é a queda da pálpebra, e até mesmo alterações na percepção de cores ou na acuidade visual. Em casos mais avançados, pode haver um comprometimento de outras funções hipofisárias, levando ao que chamamos de hipopituitarismo. Isso pode causar sintomas como fadiga extrema, intolerância ao frio, perda de peso ou ganho de peso inexplicado e alterações na pele e cabelos. Quando devemos suspeitar de hiperprolactinemia e procurar avaliação médica? Nas mulheres, devemos suspeitar da hiperprolactinemia quando há alterações menstruais inexplicadas, especialmente oligomenorreia ou amenorreia, galactorreia, que é a saída de leite, mesmo que discreta, infertilidade sem causa aparente, diminuição significativa da libido, combinação de sintomas reprodutivos e sexuais. Nos homens, devemos suspeitar quando há diminuição persistente da libido, disfunção erétil, especialmente em homens jovens, infertilidade masculina, ginecomastia e galactorreia, embora seja rara. Em ambos os sexos, devemos ter atenção especial quando esses sintomas estão associados ao uso de medicamentos que podem elevar a prolactina, sintomas neurológicos como cefaleia persistente ou alterações visuais e outros sintomas endócrinos que possam sugerir problemas hipofisários. Para o diagnóstico da hiperprolactinemia, o primeiro e talvez mais importante passo seja a história clínica detalhada. Então, é preciso investigar todos os sintomas que nós falamos anteriormente. Outra parte essencial é a revisão detalhada de todos os medicamentos que o paciente está usando, porque muitos medicamentos podem causar a hiperprolactinemia.
Também devemos investigar sintomas de outras condições que podem causar hiperprolactinemia, como hipotireoidismo, com a fadiga, intolerância ao frio, ganho de peso, insuficiência renal, que causa inchaço, alterações urinárias ou problemas hepáticos. Se há suspeita de tumor hipofisário, devemos perguntar sobre sintomas neurológicos, como cefaleia persistente, alteração visual ou sintomas de deficiência de outros hormônios hipofisários. O exame laboratorial fundamental para o diagnóstico da hiperprolactinemia é a dosagem da prolactina sérica. E a gente tem aqueles códigos, aquelas condições para a coleta. A prolactina, ela tem variações circadianas, sendo mais alta durante o sono. Por isso, o ideal é coletar de manhã, preferencialmente entre 8 e 10 horas, num jejum de pelo menos 8 horas, sem estresse físico ou emocional antes da coleta e evitar relação sexual, atividade sexual por 24 horas antes de coletar o exame. Ela deve ser feita a coleta com o paciente relaxado e com o mínimo de estresse. Valores de até 100 nanogramas por ml podem estar associados a medicamentos, hiperprolactinemia idiopática, desconexão de haste ou microprolactinomas. Valores maiores a 250 nanogramas por ml geralmente indicam a presença de prolactinoma, embora alguns medicamentos como a risperidona e a metoclopramida possam causar elevações nessa faixa. Lembrando que é importante investigar a macroprolactinemia, principalmente nos casos de hiperprolactinemia assintomática ou com sintomas muito discretos. Então, o teste é feito através do teste de precipitação com polietileno glicol e se baseia no fato de que a macroprolactina, por ser um complexo grande, precipita quando exposta ao polietileno glicol, enquanto a prolactina monomérica permanece na solução. Então, após o tratamento com polietileno glicol, se a recuperação da prolactina for menor que 30%, isso estabelece o diagnóstico de macroprolactinemia. Se a recuperação for maior que 65%, isso afasta o diagnóstico de macroprolactinemia. Os valores intermediários entre 30% e 65% não permitem um diagnóstico preciso e podem requerer métodos mais específicos. Então, a investigação da macroprolactina é importante porque pessoas com essa condição da macroprolactinemia não têm sintomas importantes e não precisam do tratamento. Então, evita o uso desnecessário de medicamentos nesse tipo de problema, de macroprolactinemia. Além da prolactina, outros exames laboratoriais são importantes na avaliação da hiperprolactinemia, como o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que deve ser dosado para afastar o hipotireoidismo primário, como causa de hiperprolactinemia. Exames de função renal, como creatinina, ureia e hepática, como TGO, TGP, também é interessante de ser solicitado. Em mulheres em idade reprodutiva, um teste de gravidez é fundamental, né, já que a gravidez é uma causa fisiológica comum da hiperprolactinemia, e dependendo da suspeita clínica, outros exames hormonais podem ser solicitados. No caso de exames de imagem, a ressonância magnética da hipófise com contraste é o exame de escolha. Ela é superior à tomografia computadorizada para a identificação de adenomas hipofisários, especialmente dos microprolactinomas.
A ressonância pode mostrar microprolactinomas, que são os menores de 10 milímetros, macroprolactinomas, que são os maiores de 10 milímetros, adenomas não funcionantes e outras lesões da célula túrcica ou paracelares e alterações da haste hipofisária. Então, a ressonância normal não exclui completamente a presença de microprolactinoma, porque muitos microprolactinomas são tão pequenos que não são detectados pelo método. A tomografia computadorizada ela pode ser útil quando a ressonância não está disponível ou está contraindicada por a pessoa usar alguma prótese metálica. O tratamento da hiperprolactinemia deve sempre ser individualizado, levando em conta a causa da elevação da prolactina, a gravidade dos sintomas, o desejo de fertilidade e as características específicas de cada paciente. O importante, antes de mais nada, é quando a causa da hiperprolactinemia é medicamento, o ideal, a primeira abordagem deve ser, sempre que possível, a suspensão ou substituição do medicamento causador. Isso deve ser feito sempre em conjunto com o médico que prescreveu o medicamento, nunca por conta própria. Por exemplo, se um paciente que está usando a risperidona para um tratamento psiquiátrico e desenvolve a hiperprolactinemia sintomática, o psiquiatra pode considerar a troca para outro antipsicótico que cause menos elevação da prolactina, como a quetiapina ou o aripiprazol. Se a causa é o hipotireoidismo primário, o tratamento com levotiroxina, que é o hormônio da tireoide, geralmente normaliza os níveis de prolactina em algumas semanas a meses. No caso de insuficiência renal ou hepática, o tratamento da condição de base pode ajudar a controlar os níveis de prolactina. Então, não é sair dando remédio antiprolactina para todo mundo. É necessário tratar a causa da hiperprolactinemia. Para a maioria dos casos de hiperprolactinemia que requerem tratamento medicamentoso, os agonistas dopaminérgicos são a primeira linha de tratamento. Esses medicamentos funcionam imitando a ação da dopamina, restaurando o controle inibitório sobre a produção de prolactina. Existem 3 agonistas dopaminérgicos principais disponíveis no Brasil: a bromocriptina, a cabergolina e a quinagolina. No Brasil, os mais utilizados são a bromocriptina e a cabergolina, e por isso eu vou falar mais delas duas. A bromocriptina foi o primeiro agonista dopaminérgico disponível e tem sido usada há mais de 25 anos no tratamento da hiperprolactinemia. Ela tem uma eficácia comprovada, com taxas de normalização de prolactina entre 48% e 72%. A dose inicial recomendada é de 1,25 miligramas ao dia, preferencialmente à noite, junto com alimentos para diminuir os efeitos colaterais gastrointestinais. A dose pode ser aumentada gradualmente, geralmente a cada 3 a 7 dias, até atingir a dose terapêutica. A dose terapêutica varia entre 2,5 e 15 miligramas por dia, dividido em 2 a 3 tomadas. A dose média efetiva é de aproximadamente 7,5 miligramas por dia. Uma das principais limitações da bromocriptina é a sua meia-vida curta, o que requer múltiplas doses diárias.
Além disso, ela tem uma incidência relativamente alta de efeitos colaterais, principalmente no início do tratamento. Os efeitos colaterais mais comuns da bromocriptina incluem náuseas, vômitos, dor de cabeça, tontura, fadiga, hipotensão ortostática e sintomas gastrointestinais. Esses efeitos geralmente diminuem com o tempo e podem ser minimizados com o início gradual da medicação e tomada junto com os alimentos. A cabergolina é um agonista dopaminérgico mais recente e é atualmente considerado o tratamento de primeira escolha para a hiperprolactinemia na maioria dos casos. Ela tem várias vantagens em relação à bromocriptina. A principal vantagem da cabergolina é a sua meia-vida longa, que permite a administração apenas uma ou duas vezes por semana. Isso melhora significativamente a aderência ao tratamento. A dose inicial recomendada é de 0,25 miligramas duas vezes por semana. A dose pode ser aumentada gradualmente, geralmente a cada 4 semanas, baseada nos níveis de prolactina e na resposta clínica. A dose terapêutica varia entre 0,25 e 2 miligramas por semana, embora alguns casos possam requerer doses maiores. A dose máxima recomendada é de 4,5 miligramas por semana, conforme estabelecido no Ministério da Saúde. A cabergolina tem eficácia superior à bromocriptina, com taxas de normalização da prolactina de aproximadamente 92% em casos de hiperprolactinemia idiopática e microprolactinomas, comparadas com 80% da bromocriptina. Além da maior eficácia, a cabergolina tem melhor tolerabilidade, com menor incidência de efeitos colaterais. Os efeitos adversos mais comuns incluem náuseas, dor de cabeça, tontura, fadiga e hipotensão ortostática, mas geralmente são mais leves e menos frequentes que com a bromocriptina. É importante entender que os agonistas dopaminérgicos não apenas normalizam os níveis de prolactina, mas também melhoram os sintomas associados à hiperprolactinemia. Em relação aos sintomas sexuais, os estudos mostram que a melhora da libido e da função sexual geralmente acompanha a normalização da prolactina. No entanto, a recuperação pode ser gradual e pode levar vários meses para ser completa. Nas mulheres, a normalização dos ciclos menstruais geralmente ocorre dentro de 2 a 3 meses de tratamento. A galactorreia pode demorar mais para desaparecer completamente, às vezes levando 6 a 12 meses. Nos homens, a recuperação da função sexual pode ser mais variável. Enquanto a libido geralmente melhora com a normalização da prolactina e da testosterona, a função erétil pode demorar mais para se recuperar, especialmente em casos de hiperprolactinemia de longa duração. Uma das vantagens notáveis dos agonistas dopaminérgicos é a sua capacidade de reduzir o tamanho dos prolactinomas. Isso é especialmente importante em casos de macroadenomas, que podem causar sintomas neurológicos. A cabergolina é particularmente eficaz na redução tumoral, com estudos mostrando redução significativa do tamanho do tumor em 70 a 90% dos casos. A bromocriptina também é eficaz, embora geralmente em menor grau.
A redução tumoral pode levar ao alívio dos sintomas neurológicos, como cefaleia e alterações visuais. E em alguns casos, a melhora dos sintomas visuais pode ser notada já nas primeiras semanas de tratamento. A primeira mensagem e mais importante mensagem que quero deixar é que a hiperprolactinemia é uma condição médica real, com bases biológicas claras e que tem tratamento eficaz. Se você está sofrendo com sintomas que podem estar relacionados à hiperprolactinemia, saiba que não é culpa sua e que existe solução. A segunda mensagem importante é que a hiperprolactinemia pode afetar qualquer pessoa, mas é mais comum em mulheres na idade reprodutiva. Os sintomas podem ser sutis no início, especialmente em homens, mas tendem a piorar com o tempo se não tratados. A terceira mensagem é que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Quanto mais cedo a condição for identificada e tratada, melhores são os resultados em termos de recuperação da função sexual e da qualidade de vida. Os pontos chaves para se fixar são: a prolactina não é apenas um hormônio da amamentação. Ela tem múltiplas funções no organismo e a sua elevação pode causar sintomas variados que vão muito além da esfera reprodutiva. A hiperprolactinemia afeta a sexualidade através de múltiplos mecanismos, através de alterações do sistema nervoso central, supressão de hormônios sexuais e efeitos diretos periféricos. Os sintomas mais comuns incluem diminuição da libido, alterações menstruais, galactorreia, disfunção erétil e infertilidade. Muitos medicamentos podem causar hiperprolactinemia, especialmente antipsicóticos, alguns antidepressivos e medicamentos para problemas gastrointestinais. O diagnóstico requer mais do que um simples exame de sangue. É necessário uma avaliação clínica cuidadosa, exames complementares, que incluem o exame da prolactina, e, às vezes, um exame de imagem, que é a ressonância ou a tomografia da hipófise. O tratamento com agonistas dopaminérgicos é altamente eficaz, na maioria dos casos, com a cabergolina sendo considerada a primeira linha de tratamento. A recuperação da função sexual é possível, mas pode levar tempo e às vezes requer as abordagens complementares. O suporte do parceiro e o acompanhamento médico adequado são fundamentais. Não posso enfatizar o suficiente a importância do diagnóstico precoce. A hiperprolactinemia é uma condição progressiva. Quanto mais tempo passa sem tratamento, mais difícil pode ser a recuperação completa. Além disso, quando a hiperprolactinemia é causada por tumores, o diagnóstico precoce pode prevenir complicações neurológicas sérias e melhorar significativamente o prognóstico. Por isso, se você tem sintomas que podem estar relacionados à hiperprolactinemia, não hesite em procurar ajuda médica. Não aceite que problemas sexuais são normais ou parte do envelhecimento, sem uma avaliação adequada. Ao longo dos meus anos de prática médica, vi muitas pessoas que chegaram ao consultório desesperada, achando que nunca mais teriam uma vida sexual satisfatória e que conseguiram recuperar não
apenas sua função sexual, mas muitas vezes relataram que ela ficou até melhor do que antes. A hiperprolactinemia, embora possa causar um sofrimento significativo, é uma condição altamente tratável e, com o diagnóstico correto, tratamento adequado, paciência e suporte apropriado, a grande maioria das pessoas pode recuperar sua qualidade de vida sexual. Lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Existem profissionais capacitados para ajudar, tratamentos eficazes disponíveis e uma comunidade de pessoas que passaram por experiências semelhantes. A informação é uma ferramenta poderosa. Quanto mais você souber sobre hiperprolactinemia, melhor equipada você estará para reconhecer sintomas, procurar ajuda adequada e participar ativamente do seu tratamento. Compartilhe esse conhecimento com pessoas próximas. Muitas vezes, um amigo ou familiar pode estar sofrendo com sintomas semelhantes sem saber que existe uma causa médica e tratamento disponível. Para aqueles que já foram diagnosticados e estão em tratamento, lembre-se da importância do acompanhamento médico regular. A hiperprolactinemia é uma condição que geralmente requer monitoramento de longo prazo. Não hesitem em discutir com seus médicos qualquer preocupação sobre a sua função sexual ou qualidade de vida. Esses aspectos são parte integral da sua saúde e bem-estar. Chegamos ao final do nosso vídeo, mas eu espero que este seja apenas o início da sua jornada de conhecimento e cuidado com a sua saúde sexual e hormonal. Se esse vídeo foi útil para você, eu gostaria de pedir algumas coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrita no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos conteúdos sobre saúde sexual, ginecologia e bem-estar feminino e masculino. Segundo, deixe o seu like nesse vídeo. Isso me ajuda a entender que esse tipo de conteúdo é valioso para você e me motiva a continuar produzindo material educativo de qualidade. Terceiro, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se beneficiar dessas informações. A hiperprolactinemia ainda é uma condição pouco conhecida e discutida, e a sua divulgação pode literalmente mudar vidas. Quarto, deixe seu comentário abaixo. Conte para mim, você já tinha ouvido falar sobre hiperprolactinemia antes? Algum dos sintomas que eu falei ressoa com a sua experiência? Que outros temas relacionados à saúde sexual você gostaria que abordasse? Suas dúvidas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Eu leio e respondo todos os comentários. E quinta e último pedido: se você suspeita que possa ter hiperprolactinemia baseada nos sintomas que eu falei, procure um médico endocrinologista ou ginecologista para uma avaliação adequada. Caso você não tenha acesso a esses especialistas, procure um médico da atenção básica e comente sobre esse vídeo. Não deixe para depois. Sua saúde sexual e qualidade de vida são importantes demais para serem negligenciadas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.